Agora, Pedro, veja que alguns nomes relevantes do PT, para citar um deles, o Reginaldo Lopes, foi o que veio a público para, já antevendo esse movimento ampliado do partido, para se colocar contra, para se precaver, né? Disse o seguinte no tweet ontem, antes do lançamento dessa nota: um governo verdadeiramente democrático convive com críticas, questionamentos e oposição organizada. A atuação de Maduro na Venezuela é a postura de um ditador, portanto, um posicionamento contrário à nota. O Reginaldo Lopes, só para quem está com a gente entender, é um dos nomes fortes do PT na Câmara Federal, já foi líder do PT. No ano passado, atuou na liderança e, enfim, tem uma interlocução grande do partido ali dentro. Foi um dos relatores do GT, da reforma tributária, e decidiu por esse posicionamento. Pedro, eu sei que você foi conversar também com algumas alas que rejeitaram a publicação dessa nota e tem feito nos bastidores, diferentemente do Reginaldo Lopes, algumas críticas a Nicolás Maduro, nesse mesmo tom de chamá-lo de ditador. E qual o perfil dessa ala que critica o resultado das eleições? Só para a gente entender, porque o PT é esse mapa mesmo, né? É heterodoxo, com várias cabeças que pensam diferentes. Então, houve a nota do PT, como a Clarissa traz, apoiada pela maioria, mas há dissidências, como tudo em que o PT decide. Pedro. O Randolfo Rodrigues também se manifestou publicamente. Ele é neopetista, se filiou há pouco tempo, ainda assim é o líder do governo, um quadro importante. Então há divergências em relação a esse consenso da executiva do partido. E a divergência se dá por parte daquelas alas mais pragmáticas ou pode ser também considerada a ala mais moderada da legenda, porque a preocupação é do ponto de vista do reflexo eleitoral que a decisão da executiva do partido, do que esse documento, né, essa posição oficial pode ter no embate, sobretudo com os bolsonaristas. Não é segredo para ninguém que o presidente Lula, nessa eleição, adotou uma estratégia pragmática. O PT tem menos candidaturas a prefeito e apoia muitos candidatos do campo progressista em capitais, onde os adversários são representantes do bolsonarismo, ou, como eles chamam, da extrema-direita. Então, nas grandes cidades, aquelas com mais de 200 mil eleitores, retransmissora de TV e, sobretudo, nas capitais, o debate tende a ser muito mais polarizado. E acaba que essa questão da Venezuela pode contaminar a narrativa dos candidatos do PT ou de candidatos de outros partidos apoiados pelo PT durante o embate eleitoral. Claro que os bolsonaristas vão transformar essa nota do PT numa munição eleitoral para dizer que os candidatos da sigla ou os políticos alinhados ao campo da esquerda são apoiadores de um regime que eles chamam de ditatorial e que agora dá demonstrações cada vez mais de não ser um regime exatamente democrático. Vou dar um exemplo prático para vocês de uma candidatura que pode sofrer com isso. A candidatura de Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que é do PSOL, mas apoiado pelo PT, e a candidatura de Maria do Rosário, em Porto Alegre. Maria do Rosário tem feito vários gestos mais ao centro, com posições que não são historicamente as do partido, porque vai enfrentar um candidato mais bolsonarista. Aqui em São Paulo, o PSOL tem uma posição mais crítica em relação a Maduro do que o PT, o PSOL, partido de Guilherme Boulos. Mas certamente Ricardo Nunes vai utilizar essa nota do PT para tentar alvejar o seu principal adversário.